Bora dar aquele giro na macroeconomia, dando uma passada pelos indicadores atualizados para vocês, para a gente compreender o contexto e, claro, compreendendo o contexto, saber manejar, gerenciar melhor a nossa carteira antifrágil. Nós também vamos observar uma matéria da grande mídia que fala sobre a necessidade desse momento de uma recessão. Exatamente. A limpeza, pessoal, que as crises geram são necessárias. E até a grande mídia tá falando sobre isso. Cola comigo até o final, já vai deixando o seu like, compartilha esse vídeo pra geral, porque a gente já vai cair aqui pra dentro dos indicadores. Deixa seu like aí e bora falar sobre o payroll que saiu ontem na sexta-feira. É justamente os dados do mercado de trabalho, a peça 4. Quem é meu aluno do Clube dos Capitalistas 2.0 já entendeu essa dinâmica das peças, dos momentos do ciclo e tudo mais. E aí, então, essa aqui é uma peça muito importante, o Fed também fica de olho nela, né, o Banco Central Americano, para ali a questão da política monetária, que por enquanto é uma política contracionista. Essa política contracionista tem a função de combater a inflação, mas lembrem-se da frase que a gente sempre fala aqui no canal, que o problema não é o combate à inflação, mas sim a consequência que esse combate à inflação gera, ok? E aí esses dados que saíram ontem, no caso sexta-feira, vieram abaixo do esperado, indicando aí um enfraquecimento do mercado de trabalho, e isso aponta justamente o enfraquecimento da economia americana. A economia americana está desacelerando, isso, claro, deve afetar aí o rendimento das empresas, etc. Mas, claro, é um ponto positivo para a questão do combate à inflação. Isso deve, né, justamente fazer com que o Fed perceba que as decisões que eles tomaram estão surtindo efeito, de aumentar juros, drenar a liquidez, etc. E nós podemos estar próximos aí do movimento que o Brasil fez, né, de cortar juros. O Brasil ficou por um bom tempo com os juros flat, eu acredito que isso também vai acontecer lá fora, para depois esses juros começarem a cair. Mas lembrem-se da falácia do pivô do Fed. Quando a gente olha, né, os indicadores, a gente vê que as grandes quedas, as grandes correções acontecem justamente quando o juro está caindo, no momento exato que o juro está caindo. Já falamos sobre isso no canal e também tem aulas lá no Clube dos Capitalistas que a gente aprofunda esse tema, né, pessoal? Então é importante você dominar a ação e reação, as bases, para que você não seja pego de surpresa. Então o mercado de trabalho desacelerando, as expectativas também para os próximos relatórios também estão desacelerando, como você consegue ver para maio e junho. Aqui você tinha expectativa, né? E agora o que eles estão... A revisão, digamos assim, né? A revisão das expectativas. Então, é interessante, né, ver que essas expectativas estão sendo revisadas para baixo, certo? Ou seja, o mercado, né, está pior do que eles imaginavam, digamos assim, certo? É interessante ver que o mercado, então, estava com um sentimento mais, parecia que, animado, certo? A gente pode, então, começar a ver a realidade vir à tona, ok? Então, essa que é a grande jogada. As expectativas sendo frustradas aí. E o que me chamou a atenção, que a gente vai aprofundar agora, é essa matéria da Investing, falando que os bancos centrais cometeram um grande erro, pessoal. Crise como a de 1929 é inevitável. Gente, é a grande mídia falando que nós podemos ter uma crise igual 29 em breve. Não é brincadeira, pessoal, não é brincadeira. Quem mandou essa matéria aqui foi um aluno, Marcos, lá no grupo do Telegram do clube, né? Os alunos do meu curso têm esse grupo exclusivo. E ele mandou essa matéria, eu achei muito interessante, vou compartilhar aqui com vocês um pedaço, né, pessoal? Onde o economista Joseph Schumpeter cunhou o termo destruição criativa em relação às recessões. O que ele quer dizer com isso é que é somente durante as recessões econômicas que ocorre o abalo do mercado, que é importante para o crescimento futuro. Então, olha só, pessoal, por que a gente fala que crises são oportunidades? Porque as crises são naturais. Quando você entende isso, você para de ter medo e você muda a chave. O meu objetivo aqui é que você não tenha medo, mas que você tenha o conhecimento para saber o que fazer em cada momento do ciclo para você aproveitar as oportunidades que são as crises. As crises é o momento que você limpa os excessos. É o momento onde o mercado se realinha e que quem está esperto aproveita as oportunidades para mudar de patamar. Por isso que a gente vai fazer aquele churrascão dos alunos,
Lá é por 2025, 26, acredito que sai, porque é lá que a gente vai ficar multimilionário. Pra quem fizer o dever de casa e fazer acontecer, é claro, né? Então, pessoal, ele fala aqui que durante essa fase, empresas ineficientes desaparecem, é limpeza, e áreas de negócios inovadoras podem florescer. Então é nas crises que ocorrem também as inovações, os alinhamentos ali para tapar os buracos, para ajustar as anomalias. Como escreveu o jornalista financeiro Graham Young em seu artigo recente. Young explica que durante essa luta elementar pela sobrevivência, tudo é orientado para o uso eficiente dos recursos, pessoal, o que aumenta a produtividade e leva ao crescimento sustentável e à prosperidade. E isso só nos momentos onde ocorre treta. Só que a maioria da galera tá programada pra achar que crise é ruim. Ai, meu Deus, crise é ruim. Não! Eu tô te treinando pra você ser um capitalista malvadão e entender que é nas crises que você vai mudar de patamar, cara. Só que você tem que estar preparado pra isso. E a maioria da galera tá no oba-oba. Não tá se preparando. Vai se arrebentar. Mas você vai se dar bem nesse momento que todo mundo vai estar chorando. E a gente vai comemorar. Vamos continuando aqui para o vídeo não ficar muito longo, pessoal. Vamos focar aqui. Então ele fala, né, que se as recessões forem evitadas, então a eficiência e a inovação, que são importantes para o crescimento, praticamente não importam. Então imagina uma economia sem eficiência, sem inovação. É uma economia, pessoal, que vai colapsar. Você precisa de eficiência de alocação de recursos. Por isso que as crises são importantes. E uma economia sem justamente esses fatores que eu apontei para vocês é uma economia que não tem crises. Por isso que as crises são importantes. Tá? Vamos continuando aqui. As corporações estabelecidas e complacentes simplesmente expandem seu domínio do mercado e os concorrentes com abordagens inovadoras dificilmente têm chance. Então, nesse cenário, né, pessoal, onde você não tem crises, você não vai ter justamente oportunidades de entrada para você ganhar mercado, você pequeno. Em seu artigo, Young se refere a várias recessões que ocorreram desde a Grande Depressão. Todas elas têm uma coisa em comum: resultaram do aquecimento da economia e da subsequente redução do excesso de capacidade resultante. A própria Grande Depressão, entretanto, foi desencadeada por algo diferente. Ela foi precedida pela dourada década de 20, na qual os preços em Wall Street só conheciam uma direção: a alta vertiginosa, a alta infinita, onde todo mundo vai ficar rico e o mundo é lindo, é beautiful people, mundo da Barbie, da Frozen. Mas a realidade não é bem assim. A razão para isso foi a política monetária frouxa do Banco Central. Alguma semelhança? Estamos vivendo alguma semelhança nesse momento agora com o que aconteceu lá no passado? Isso deu ao mercado de ações um boom que parecia não ter fim. Dinheiro grátis, pessoal. Olha o que aconteceu de 2008 para cá. Muito dinheiro foi injetado, principalmente ali em 2020. Tá? Então, temos semelhanças com o que aconteceu lá na era dourada da década de 20. A economia sinalizou repetidamente, com falências de empresas, que a demanda estava em colapso, o que foi ignorado no mercado de ações até que o inevitável aconteceu e os ganhos das ações desapareceram no ar, pessoal. Haviam sinais, mas a galera, ó, é até infinito, é putaria, entendeu? Essa é a grande jogada, pessoal. Essa que é a grande jogada. Então, a economia sinalizou repetidamente com falências de empresas que a demanda estava em colapso. Só que a galera ignorava. Ninguém queria saber. Ninguém quer saber da realidade. Todo mundo quer a alta infinita. Todo mundo quer saber a criptomoeda que vai explodir, a ação que vai explodir. Mas ninguém gerencia o risco. Mas quem gerencia, muda de patamar. Então, esse acontecimento tomou conta do mundo inteiro e a deteriorização econômica que a acompanhou também contribuiu para que o NSDAP chegasse ao poder na Alemanha. Ele prometeu empregos às pessoas e mandou construir autoestradas para o leste, o que foi o início da Segunda Guerra. Então olha também a importância das guerras, né, pessoal?
A gente já falou sobre a questão das guerras e as crises, né? E como isso é cíclico. Será que a gente pode também estar entrando num momento onde isso pode gerar estupim para grandes conflitos, né? Mais do que nós estamos vivendo aí no mundo, uma grande guerra no mundo? Será que ela está próxima, pessoal, de novo? Isso se repetir? Bom, isso o tempo dirá, né? A gente não quer especular muito sobre isso aqui. Então, de acordo com o Young, os governos e os bancos centrais cometeram erros semelhantes aos da década de 1920, na esteira da crise financeira de 2008 e nos anos subsequentes. A impressão de dinheiro novo sustentou a economia e os mercados financeiros subiram, impedindo a compensação do mercado, que é essencial para o crescimento real. Não há diferença entre o hoje e 100 anos atrás. O mercado segue as mesmas leis que seguia naquela época, mas os banqueiros centrais de hoje esqueceram as lições da Grande Depressão, como escreve o Young. Em vez disso, eles se concentram mais nos choques inflacionários da década de 70. Seu foco é que os bancos não podem falir e que a inflação é melhor do que a deflação em qualquer caso. Mas ambos são um erro. Young explica que quando os bancos não precisam temer sua existência, continua. Eles automaticamente passam a assumir riscos inaceitáveis, riscos que ameaçam a estabilidade financeira. É claro, se você sabe que você vai ser salvo, você não vai fazer gerenciamento de risco, você vai fazer um monte de porcaria cada vez. Se você não tem consequências, porque o capitalismo é você ter consequências dos seus atos, porque decorou o CPF, se lascou, meu amigo. Tem que assumir os riscos. Se você não tem esses riscos, você vai começar a fazer um monte de merda. Então a inflação também deve ser vista como problemática, porque reduz os termos reais e também incentiva a especulação injustificada. Quando os bancos centrais e os governos intervêm para evitar recessões sistemáticas, o PIB fica atrás do crescimento médio e a produtividade diminui. A economia real sofre. Vira tudo uma especulação. Desde a crise financeira, foram feitas tentativas em todo o mundo para evitar a recessão necessária para um mercado saudável por meio da impressão de dinheiro novo. Esses esforços levaram a uma alta inflação que as pessoas agora estão tentando controlar com altas taxas de juros. Mas isso automaticamente corre o risco de desencadear a recessão que nunca foi permitida. A bola de neve está aumentando. Young concluiu que o dinheiro barato dos bancos centrais não é a solução para nada, muito pelo contrário. A tentativa de evitar uma desaceleração econômica torna as coisas muito piores, porque a temida recessão de curta duração rapidamente se transforma em uma depressão total, como a história já provou. Então, é aquela história, você tá com o bebum lá, você fica dando cachaçinha pro bebum, que é os estímulos. Esse cara cada vez precisa de mais cachaçinha, você vai dando, vai dando. Uma hora esse cara vai colapsar, ele vai surtar. Você vai ter que internar ele, não vai ter solução. Tá? Então essa que é a grande jogada, a bola de neve do problema vai aumentando, a bolha vai aumentando. E se eles levarem com a barriga, e eles podem levar com a barriga por mais alguns anos isso, esse problema vai se tornando maior. Se a gente repetir o que aconteceu na década de 20 e a treta só for estourar em 2029, repetir exatamente, inclusive em 1920 você teve um grande problema de vírus, né? Sabe o vírus? 1920, 2020, semelhanças. Será que a gente vai ter só o estouro em 2029? 2029 vai repetir o que aconteceu em 1929? Será que a história vai conversar tanto assim? Eu espero que não, porque senão, se o problema atual for empurrado com a barriga e eles não corrigirem, não limparem os excessos agora, em 2030, 2029 vai ser muito pior, se eles levarem apenas o problema com a barriga, tá? Eu espero que isso não aconteça, porque senão vai ser caótico o negócio, tá? E aí vai ser necessário realmente um Great Reset. Para finalizar aqui, pessoal, falando um pouquinho de ações, para a gente fechar o vídeo aqui com chave de ouro, a gente vê aqui os mercados acionários americanos recuperando, certo, pessoal? Estamos praticamente próximos aqui do topo histórico, no momento de aperto monetário. Isso aqui não faz o menor sentido. Ações caríssimas, certo? Com o cenário deteriorando aí e começando a se deteriorar cada vez mais. Parece que o mercado não engoliu muito bem esses últimos dados que a gente falou aqui para vocês, que a gente trouxe para vocês. S&P devolveu um pouquinho aqui, mas estamos em região de suporte aqui no S&P, certo? Então, ele não pode perder essa região aqui dos 4.480 pontos, vai.
perdendo essa região o negócio pode ficar bem feio. Ele precisa usar essa região atual aqui como suporte, certo, pessoal? Perdendo essa região, o próximo suporte que nós temos vai ser aqui na região dos 4.300 pontos, certo? Um suporte importante aqui também. Serviu como resistência por muito tempo, né, pessoal? E depois aqui nós temos os 480. Esse aqui é o mais importante na minha visão, certo? Até podemos destacar aqui em amarelo, tá? Perdendo essa região, aí a gente pode voltar lá para os 3.700. Eu acredito que seria natural isso acontecer, pessoal. Tem que corrigir, tem que limpar, certo? Tá muito caro, principalmente aí ações ligadas a essa narrativa de IA e tudo mais, então fiquem de olho aí. Beleza, pessoal? Finalizamos por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui embaixo, compartilha aí pra geral, compartilha pros seus amigos. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.